Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o eclipse lunar no signo de Touro, um eclipse parcial que a gente vai ter. É um parcial quase total, ele vai pegar aí, já eu vou mostrar para vocês um videozinho onde mostra exatamente como que a Lua vai ficar, né? O que ela vai fazer durante esse período aí de eclipse. E aqui do lado eu trouxe algumas informações para vocês, tá? Esses dados aí foram coletados na internet. O eclipse ele vai ser visível no Brasil, porém não no momento do ápice, tá? No momento do ápice a gente não vai conseguir ver. E aqui diz, também vai poder ser visto das Américas, norte da Europa, Ásia e Oceania. Tá? Como mostra abaixo. Então aqui, olha, é onde ele vai ser visível, aqui também é onde ele vai ser visível e aqui é onde não vai ser visível, tá? E aqui a gente vê mais o parcial mesmo, né? Aquela penumbra mais leve. Então aqui o Brasil a gente vai conseguir ver, mas não o total, tá? Já a América do Norte aí praticamente toda vai conseguir ver, então é só vocês verem aí a localização de vocês, dê um Google aí que vocês vão saber direitinho na cidade de vocês, onde vocês estão no globo, se vai ser visível ou não. Aqui já dá para ter uma ideia. Lembrando que esse eclipse é um eclipse lunar, a gente tem a diferença de um eclipse lunar e um eclipse solar. O eclipse lunar é quando a gente tem Sol, Terra e Lua. Essa é a posição, quando esses três astros se alinham. Quando a gente tem um eclipse solar, nós temos Terra, Lua e Sol. Tá? Então, a gente tem a conjunção do Sol e da Lua, que configura uma Lua nova, e o eclipse lunar é quando a gente tem Sol e Lua fazendo oposição, ou seja, isso aqui é oposição, né? Então, aqui a gente está aqui no meio e temos a Lua de um lado, o Sol do outro e os raios solares mandam as suas energias para cá, a gente colhe essas energias e encobre a Lua e a gente escurece a Lua com a sombra da nossa Terra, onde a gente está. Nós estamos aqui, então nós estamos dando para essa Lua uma sementinha cheia de intenções para que ela germine pelos próximos 6 meses, um ano e meio, e depois ela devolve isso para a gente no eclipse solar, que aí é quando a gente planta essa semente na terra e colhe os frutos daquilo que a gente intencionou aqui. É mais ou menos essa historinha. Eu já contei isso aqui várias vezes no canal. Se vocês quiserem entender, tem vídeo aí no canal explicando sobre os eclipses, tá bom? Que eu vou deixar no izinho aí. Bom, agora vamos falar sobre o eclipse em si. Esse eclipse que está acontecendo aqui no grau 27 do signo de Touro, aonde nós temos uma estrela chamada a estrela Algol, que está aqui. Claro que nós temos várias outras estrelas, estrelas que são mais importantes, estrelas que são mais impactantes, estrelas que são menos impactantes. Mas uma das mais conhecidas é a famosa estrela Algol, que está aí no grau 26, 27 de Touro, que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas temem, que tem relação aí com a Medusa, né? Que é aquela que tem aquelas cobrinhas na cabeça, que quando alguém olha no olho dela, ela consegue petrificar aquela pessoa, né? Ela consegue matar a pessoa. Claro que tem todo o mito, tem toda a história, isso eu não vou me aprofundar aqui. Se vocês quiserem mergulhar mais na mitologia, na história da Medusa, mergulhem aí, extraiam o simbolismo dessa história, o quanto vocês conseguirem e apliquem aí para representação desse momento. Mas primeiro eu vou falar algumas coisinhas que são importantes. A estrela Algol ou qualquer outra estrela, para ela ter impacto, é importante você ter planetas nesse grau 26 ou 27 do signo de Touro. Se você tem a cúspide de uma casa, não precisa se preocupar tanto com isso, a não ser que seja o ascendente ou o meio do céu, pode ter um simbolismo maior. E ainda assim, pode ser que essa conjunção, nesse momento, no seu mapa progredido, com todo o histórico aí, né, com todas as suas histórias juntas e misturadas, pode ser que não tenha impacto tão grande, ou seja tão maléfico, ou até mesmo benéfico, porque tem males que vêm para o bem. Então,
Pode ser que não tenha esse impacto todo aí para você, não é necessário. Se você tem esse posicionamento, não tem necessidade de ficar com medo, não precisa ficar achando que você vai morrer, que você vai ser degolado, que você vai perder a cabeça, que você vai ser congelado, petrificado, nada disso. É uma simbologia e a gente está falando de um eclipse que está mexendo num eixo que fala sobre transformação. Nós temos o Sol a 27 graus, lembra que a Terra está aqui no meio, nós temos o Sol a 27 graus e a Lua também a 27 graus. Então nós estamos falando de um período em que nós temos aí 6 meses pela frente, 1 ano ou 1 ano e meio, em que muitas transformações podem acontecer. Lembrando que nós estamos na lunação de Escorpião. Aqui, olha, é que a história está ocorrendo, é nessa energia escorpiana. A Lua, ela chegou ao seu ápice aqui, a gente está numa Lua cheia, tem o ciclo da Lua e a Lua chegou ao seu ápice aqui, né, na metade do seu ciclo, no signo de Touro. Só que nesse ciclo a Terra, a Lua e o Sol se alinharam, então nós temos um eclipse parcial aí no signo de Touro. Então essa energia ela pode reverberar por mais tempo e, obviamente, trazer mais revelações e trazer coisas das profundezas mesmo, questões que a gente realmente precisa olhar, que a gente realmente precisa trabalhar. Então, nós temos aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para transformar alguma coisa que de repente está dando aquela sensação de impotência, ou aquilo que faz você perder a cabeça, ou aquilo que te paralisa, aquilo que te dá medo, ou aqueles obstáculos. É um período que de repente a gente pode vencer obstáculos que impedem a gente de crescer, de evoluir, de manifestar, seja o que for. Imagina a medusa petrificando você aí de alguma forma. Esse período aqui é um período que a gente tem para trabalhar com o nosso poder pessoal. O Sol está em Escorpião, então a gente vai trabalhar o nosso poder pessoal, reestruturando os nossos valores, né, o nosso universo aí de valores, de estruturas financeiras, relacionamentos, tudo aquilo que é importante, que é valioso para a gente está aí com a oportunidade de reajustar, de revisar e de reformar, né, nós estamos falando de uma Vênus já numa zona aí que vai começar a fazer uma reforma, uma retrogradação, ou seja, nós temos aí esse período simplesmente para olhar para essas questões que não estão funcionando, que não tem vida, que está sem vida, que está paralisado, e simplesmente dar vida para isso. Eu vou fazer o vídeo para vocês falando sobre esse eclipse em cada casa. Amanhã eu envio esse vídeo para vocês, ou seja, é importante você saber aonde cai esse eclipse no seu mapa, aí no grau 27, para que você olhe nesse grau em qual casa cai aí no seu mapa natal. Aí você vai lá e assiste aquela partezinha onde eu falo sobre o eclipse acontecendo naquele setor do seu mapa, tá? Mas já eu explico isso para vocês melhor. Mas o que eu quero dizer é que esse processo de cura, de purificação, de transformação, está aí disponível para todos nós, independente do seu Sol, da sua Lua, do seu ascendente, dos seus planetas aí no seu mapa, independente disso, essa energia está aí favorável a todos nós. Só que a gente está falando de um eclipse que está acontecendo na energia de Touro. E o que Touro fala? Touro fala sobre tudo aquilo que para a gente tem valor. Ou seja, tudo aquilo que você tem manifestado, seja a sua casa, seja a sua profissão, seja o casamento ou os relacionamentos que você tem, tudo aquilo que você adquiriu ao longo da sua história, o que você desejou de alguma forma junto com a Vênus, né? Vênus e Marte são duas forças importantíssimas porque aqui estão os nossos desejos e aqui está o nosso poder de ação. Então, dentro da gente, a gente deseja algo e a gente utiliza a força marciana para correr atrás daquilo e lutar para conquistar aquilo para a gente. Essas duas forças habitam e existem dentro de nós. E é importante dizer que essas duas forças estão importantíssimas nesse momento. Por quê? Porque a gente tem um Lorde, né? A gente já tem a Lua, o eclipse está acontecendo no signo de Touro, só que esse signo de Touro tem um Lorde, tem um regente aí. Quem é o Lorde de Touro? É a Vênus. Aonde que está a Vênus? A Vênus está no signo de Capricórnio. A 12 graus e 17 minutos, sendo que ela já está na zona de sombra, ou seja, essa zona de sombra já é onde a gente já está olhando para pontos que precisam ser
ajustados e consertados, reformados e transformados. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês o vídeo que eu falei sobre a Vênus no signo de Capricórnio. E o signo de Escorpião também, né? O signo de Escorpião também está aí reinando, né? A gente tem o Sol ali no signo de Escorpião e o signo de Escorpião também tem um Lorde. Na verdade, tem 2 Lordes. Quem são os Lordes de Escorpião? Nós temos aí Marte e nós temos Plutão. Então, esses 3 planetas, eles estão importantíssimos nesse momento. Então, o que a gente tem aí? Primeiro, é aquilo que eu estava falando. A gente está falando de uma energia taurina. A energia taurina fala sobre os nossos desejos, fala sobre as coisas que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida, no sentido de, no momento que você sabe o que você quer, no momento que você define os seus gostos, define aquilo que te atrai, que você sente, que você se envolve, que você se apaixona, você vai adquirindo essas coisas, você vai aproximando pessoas, você vai aproximando situações para você e você vai acumulando coisas ao longo da sua vida, né? E o signo de Touro representa isso. É claro que o signo de Touro tem relação com dinheiro, só que esse dinheiro muitas vezes vem aqui, olha, na casa 11, vem do signo de Aquário, da casa 11. Só que o signo de Touro, ele faz o quê? Ele pega esse dinheiro porque a gente não come dinheiro, a gente não se cobre com dinheiro, a gente não mora dentro do dinheiro, a gente precisa pegar esse dinheiro e transformá-lo em algo. Ou seja, a gente transforma em uma casa para morar, a gente transforma em um carro para andar ou em meios de transporte, a gente transforma em roupa, a gente transforma em sustento, como alimentos. E aqui em Virgem, né, os signos de terra aqui em Virgem, a gente vai pagando as nossas contas com esse dinheiro também que chega. Ou seja, o signo de Touro, ele vai transformando as coisas naquilo que a gente gosta. Então, se você olha para alguém, você admira alguém, no momento que você admira alguém, você criou um laço com aquela pessoa. Você cria um laço, dinheiro sai da história. A Vênus aqui já fala sobre atrair aquela pessoa que você sente segurança, que você sente à vontade, que você gosta de estar perto. Mas também a energia de Touro fala sobre aquilo que você pensa e deseja e reflete o dia inteiro. Então, se você fica o dia inteiro pensando naquilo que você quer repelir, naquilo que você não quer, de alguma forma você está atraindo aquilo porque é aquilo que está impregnado em você. E a energia da Vênus é altamente magnética, né? Ela tem esse poder de atração. Ela atrai tudo aquilo que a gente vibra, que a gente deseja, tanto para o bem quanto para o mal. Ela não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ela sabe dizer o que você está sentindo. E aquilo que você mais sente, aquilo que você mais alimenta é o que essa Vênus vai atrair para você. Então, nós estamos com essa energia taurina que fala sobre esses valores, sobre gosto, que fala sobre o nosso corpo físico também. É importante a gente entender que o signo de Áries, o signo de Virgem falam, né? Capricórnio também fala sobre a estrutura do corpo físico, mas o signo de Touro fala sobre a matéria que nós recebemos e essa matéria traz para a gente os sentidos que a gente tem, os 5 sentidos, para que a gente experimente a vida, para que a gente viva aqui, para que a gente passe pelas vivências. As vivências acontecem no signo de Touro, é por isso que ele é muito sensorial, ele é muito conectado às artes, música, tudo aquilo que agrada o corpo, que agrada os ouvidos, que agrada a alma, está relacionado ao signo de Touro, por isso que ele tem relação com os prazeres mais sensoriais, né? Aqui a gente está falando no signo de Escorpião, a gente fala de um prazer mais sexual, um prazer mais do orgasmo, né, do auge de um ato que traz pra gente assim um pico mesmo, né? A intensidade de Escorpião. Aqui não. Aqui é a gente utilizar todo o corpo, sabe? Todos os nossos pontos ali para poder perceber que a vida está em nós. O signo de Touro tem muita relação com isso. Só que todos esses assuntos vão entrar em evidência. Tudo aquilo que é importante, que é valioso e principalmente tudo aquilo que a gente está apegado. E esses apegos podem ser bons ou ruins também. Tem muita gente nesse mundo de Deus que simplesmente se apega à dor, sofrimento,
pessoas que maltratam, muitas pessoas se viciam em sentimentos e sensações que não são muito bacanas. São hábitos que vão se formando e os neurônios vão se acostumando com aquilo, registrando, memorizando aquilo ali, e quando aquela linha se quebra, né, quando se rompe aquilo ali, a pessoa sente falta de um relacionamento tóxico, sente falta de sentir pena de si mesmo, de ser infeliz. Tem muita gente que tem muito medo de ser feliz. Tem muita gente que morre de medo da liberdade. E esse eclipse, ele está falando muito sobre liberdade também. É um período aí de 6 meses, um ano e meio, em que a gente vai ter a oportunidade de se libertar. Imagina você aí petrificado, você está aí com uma rocha em torno de você e você tem a oportunidade de usar o seu poder interno e simplesmente quebrar isso aí, rachar isso e você se libertar. Essa liberdade vem da energia aqui de Aquário, principalmente dessas quadraturas que estão ocorrendo aí com Júpiter, tá? A gente tem a oportunidade de utilizar. Na verdade, isso aqui é uma tensão que está vindo para esse eclipse, mostrando para a gente, olha, se você quer expandir, saia da estagnação. Tenha coragem de sair da sua zona de conforto, tenha coragem de enfrentar os seus medos, os tabus que estão ao seu redor, enfrentar as suas crenças limitantes e simplesmente modificá-las, transformá-las. E a gente está falando de um eclipse de transformação. E lembrando que a gente tem a Lua, e a Lua no signo de Touro, ela está exaltada. O que é uma exaltação de uma Lua? Uma Lua exaltada é quando ela recebe todas as pompas do signo em que ela está. Então, no signo de Touro, ela é recebida com tudo aquilo que ela mais gosta, que ela mais ama, e o melhor de tudo, não tem trabalho nenhum. Ela simplesmente está ali como uma visitante que recebe aquele tratamento super VIP. E essa lua, ela está exaltada e ainda por cima cheia. Ela está toda iluminada. Imagina a gente aí sentindo toda aquela intensidade e de repente vem a sombra da Terra e encobre esse brilho. Lembrando, gente, que a Lua também está bem próxima aqui da Lilith. A Lilith, lembrando, é o ponto, é o apogeu, né? Um ponto mais distante. Então ela está um pouquinho menor e é por isso que estão falando por aí que é o eclipse mais longo e tal. Isso ocorre porque a Lilith está bem próximo aí, tá? A Lua, ela demora mais tempo para passar no apogeu do que no perigeu, tá? A distância é maior, então o tempo para a Terra encobrir a Lua, né, a sombra da Terra encobrir a Lua, leva mais tempo. Não tem nada de mais nisso. É apenas a Lua ali perto da Lilith. Claro que a Lilith junto com os nodos aí, com o nodo norte, junto com a Lua, tudo isso acontecendo traz um simbolismo no sentido de que a gente tem que olhar para aquilo, para os abismos que estão aí debaixo dos nossos pés. Quais são os vazios? O que a gente precisa preencher durante esse período? Vai ser um período em que a gente vai ter que olhar realmente para aquilo que está nos faltando. Mas não aquilo que é material. Lembrando que a gente está falando da energia escorpiana. Porque a gente pode ter de tudo. A gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter muitos bens, a gente pode ter várias pessoas ao nosso redor. Vocês já viram aquelas pessoas que tem muita gente ali ao lado, que todo mundo conversa, todo mundo curte e tal, e aí a pessoa vai para casa, ela se sente só, totalmente só, vazia. Aí ela vai, sai, tem aquele momento incrível, volta para casa e se sente só. É esse tipo de coisa que Escorpião toca na gente. É isso que mexe lá no fundo da gente. Então esse eclipse vai pegar nesses pontos sensíveis, sabe? Que é muito importante a gente perceber o que é que está nos faltando de verdade. O que ocasionam essas faltas. Lembrando que Júpiter está aí na jogada. Júpiter é um planeta que traz indagações. É o planeta que está relacionado ao filósofo. A gente vai ter o ascendente aqui para o Brasil em Sagitário. Então Júpiter está muito importante. O meio do céu vai ser em Leão. Ou seja, o objetivo é a gente olhar para dentro, olhar para quem somos, só que com o Sol em Escorpião. Então é para a gente mergulhar realmente fundo naquilo que nós estamos transformando dentro do nosso eu mais puro, mais genuíno. O que está nos faltando?
O que nós estamos tendo de mais que preenche espaço, que toma espaço, que impede a nossa locomoção e que nos estagna? Por exemplo, é muito importante, eu já mostrei isso para vocês algumas vezes. Se você tem um espaço e esse espaço ele está preenchido de coisas, não tem como coisas novas entrarem ali. Para alguma coisa nova entrar aqui, você precisa ir tirando coisas daqui de dentro, para poder abrir espaço para o novo chegar. Quando esse eixo touro-escorpião ele é acionado, ele fala justamente disso. O que você está acumulando, que está tomando muito espaço na sua vida e que está impedindo um monte de outra coisa que está para chegar. Tem um monte de coisa aí para chegar na sua vida, mas você está cheio ali de coisas inúteis ocupando espaço. Essas coisas inúteis podem ser relacionamentos, pode ser uma ideia, de repente uma crença que você tem, uma crença limitante de que você não é capaz, de que você não é bom o bastante, que você não vai ser chamado para trabalhar naquela empresa porque as outras pessoas são melhores que você. Esses tipos de sentimento, né, de Vênus aí, ocupam espaço, né? Porque o que você está desejando para você? Você está dizendo que você não tem valor. Se você não tem valor, é isso que a sua vida vai ser. Você acredita nisso, então outras pessoas vão ocupar espaços que deveriam ser seu. Ou até você aprender que você pode ocupar espaços. Né? Porque ninguém ocupa espaço de ninguém. A gente que dá autorização para elas ocuparem os nossos espaços. A gente dá o aval. Não tem ninguém ocupando sem permissão um espaço que é seu. Isso é fato. Então, se você fica se achando, eu não sou capaz, eu não sou bom o bastante, eu não consigo trabalho, eu não consigo namorar, eu não consigo ter as coisas que as outras pessoas têm, por que que não? O que está acontecendo? Quais são as crenças limitantes que você tem? Essas crenças também ocupam espaços e se você não tirar isso daí, como é que você vai colocar novas crenças ali dentro? Como é que você vai mudar essas informações, esses hábitos? Lembrando que Mercúrio, ele está muito importante aqui, está conversando com Júpiter, e Mercúrio rege também o signo de Virgem, tá? Então, a gente tem a oportunidade de mudar crenças e hábitos, tá? Porque a gente está falando de Júpiter, que fala sobre crenças, de Sagitário, e nós estamos falando de Mercúrio, que cria aí hábitos, né? Que são aquelas coisas que a gente faz todo dia, sabe? Bem cotidiano ali, a gente vai simplesmente todo dia rotineiro, bum, 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 faz igual, 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 pensa igual, sente igual, reflete igual. Pode ser que, e olha, é muito importante, muitas vezes a gente fala que a gente é uma coisa, mas a gente sente outra. Quantas pessoas não dizem por aí, eu sou linda, eu me amo, mas na verdade lá no fundo, no fundo, no fundo não se amam, se sentem inferior. Tem muita gente que se olha no espelho e se acha linda antes de sair de casa. Quando vai para a rua e vem outras pessoas, outras mulheres, outros homens ali e simplesmente a pessoa olha e fala, nossa, essas pessoas são tão mais bonitas que eu, nossa, começa a se diminuir. Ou seja, gente, é importante a gente se observar, a gente se notar, a gente perceber o que está acontecendo, quais são as sensações, os sentimentos, os pensamentos que estão dentro da gente e como que a gente pode começar a controlar isso e a fazer essa limpeza, a tirar essas coisas que estão ocupando espaço, tanto coisas físicas, situações, crenças, valores. A gente precisa limpar esse espaço para abrir espaço para tudo isso de novo que pode vir e ocupar esse espaço. E a gente está falando de uma energia aquariana que a gente está com essa força forte esse ano todo que está simplesmente entrando, rasgando a nossa vida para poder abrir esse espaço novo, porque o novo precisa entrar. Se a gente não abre esse espaço, a energia uraniana que está aqui em Touro vai rasgar esse espaço e vai fazer com que as coisas entrem e aconteçam. E é importante a gente observar mais uma vez nesse mapa que Urano e Marte estão fazendo uma oposição quase exata nesse momento. Então isso aqui vai reverberar pelos próximos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E lembrando, o reverberar simboliza que não é que a coisa venha acontecer aqui e ela vai depois acontecer lá. Não, é uma coisa que vai se desdobrando conforme as coisas vão acontecendo na sua vida. Isso aqui vai sendo adicionado com outras características na sua vida. Ou seja, essa informação ela fica aí reverberando durante esse período. Então é como se a gente recebesse doses homeopáticas desse eclipse.
tá? E dos aspectos que estão ocorrendo. É claro que com o tempo, daqui a 6 meses, quase ninguém vai nem lembrar, né, disso aqui. O vídeo fica aqui, mas a maioria das pessoas simplesmente esquece, né? Nem lembra o que estava acontecendo na vida e não percebe essas doses homeopáticas que vão chegando para gente, né? Assim como o eclipse que a gente teve em junho, que vai chegar aqui no signo de Sagitário, aqui para o Brasil, a gente está recebendo doses homeopáticas daquele eclipse ali e está vindo forte aí para o meio do céu do mapa do Brasil. Né, que vai pegar em cheio aí as autoridades, né, as autoridades máximas de um país, né? Então, vamos ver aí, porque as coisas estão se desdobrando nesse momento. Então, esse Urano e esse Marte fazendo oposição, ele simboliza simplesmente isso. Ele vai penetrar, ele vai entrar e vai rasgar o que tiver que rasgar. Vai abrir espaço para aquilo que precisa ser recolocado e principalmente para aquilo que precisa ser reciclado. É importante dizer que nem tudo precisa sair, mas tem muita coisa que precisa ser reciclada, ou seja, você vai pegar aquilo que já existe e dar uma aprimorada naquilo. Aí é a Vênus que vai ficar retrógrada no signo de Capricórnio, a Vênus que já está nessa zona de sombra, ou seja, quando a gente tem uma retrogradação, é revisão, é reforma, é reajustes. Se tem uma falha em alguma coisa, é hora de consertar. Né? Então, esse período é justamente para isso. Só que a gente tem uma estrela Algol no meio. Né? A estrela está pegando a Lua aí. A Lua está fazendo uma conjunção desse eclipse. A Lua desse eclipse está fazendo uma conjunção com a estrela Algol. Então, isso significa o quê? Isso significa que, com todos os aspectos que estão ocorrendo junto, simplesmente o chamado está sendo, olha, precisamos ver aquilo que está impedindo o seu crescimento, o crescimento de Júpiter. O que está impedindo você de crescer? O que está impedindo você de expandir? O que está impedindo você de abrir espaço? Júpiter representa espaço, espaços amplos, abertos, onde muita coisa caiba ali dentro. Júpiter está pedindo esse espaço. E se está em Aquário, está pedindo libertação, liberação de espaço. Então, a estrela aqui, vindo junto com esse eclipse, é simplesmente aquele momento em que as coisas se iluminaram, né? Estamos vendo aí o ápice, né, dessa iluminação da Lua, e aí vem essa sombra da Terra e simplesmente a gente aqui no meio fala e olha assim, caramba, é isso não tá legal, Lua, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá me paralisando, eu quero modificar isso. Sabe quando a gente faz os nossos 3 pedidos? Esse é o momento de você fazer os seus 3 pedidos, sabe? De intencionar realmente aquilo que você quer modificar. Aí você entrega isso para a Lua e a Lua vai pegar isso, vai trabalhar dentro dela e devolve para você como uma semente na Lua nova. E essa sementinha você planta e simplesmente desenvolve e trabalha na Terra, na sua realidade mundana que está aqui. Aí é a hora de colocar em prática, que é quando Sol e Lua se unem aqui, num eclipse. Que aí o Sol ilumina a Lua e a gente está aqui e a sombra da Lua devolve para a gente a sementinha e a gente planta ela, a gente manifesta ela na Terra, para que a gente resgate aquilo ou cumpra aquilo que a gente desejou. Né? E não importa, você pode intencionar ou não intencionar, nós estamos sempre sentindo, desejando, pensando, querendo, ou seja, o que está dentro de você, de alguma forma, o Sol está ali iluminando a Terra aqui. Você está aqui dentro, não está? De alguma forma, essas suas intenções, esses seus sentimentos vão ser captados por esses raios solares e vão ser enviados para a Lua. Então, preste atenção no que você está sentindo, em como você está lidando com as suas emoções. Preste atenção nos seus pensamentos, nas suas crenças, em como você está conduzindo e administrando esses sentimentos. Preste atenção no seu valor, no seu amor próprio, ou seja, tudo isso está em jogo. E vai abrindo. E aí, depois desse eclipse, o que a gente vai fazer? A gente vai começar os trabalhos. A gente vai começar a limpeza. A gente vai começar a transformação. A gente vai começar a reforma. Ou seja, é hora de colocar a mão na massa, tá? E essa mão na massa, ela pode levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para trazer resultados para a gente.
tá certo? E o mais interessante de tudo isso é que nós temos Marte e Vênus, que são os dois lordes aí que estão comandando toda essa dança aí, né, dos astros no céu. Eles estão conversando em harmonia. Essa harmonia desses dois é simplesmente belíssimo para esse momento, ou seja, é como se a gente tivesse os nossos desejos e o nosso poder de ação simplesmente harmonizados dentro de nós. Então, se você acessar essas duas forças que você tem aí, a força do seu desejo e a força do seu poder de lutar pelo que você deseja, simplesmente compreenda, entenda essas informações que estão dentro de você e comece o trabalho. Lembrando que nós estamos em uma lua cheia. A lua cheia é o transbordamento, é quando a gente colhe os frutos. Então, o simbolismo disso é quais os frutos amargos que você colheu e quais os frutos maduros e bons que você colheu. É claro que a gente pode sempre aprimorar os frutos e a gente pode principalmente melhorar aqueles frutos que estavam ruins. A gente pode pesquisar, se informar, entender o que está ali dentro, o que foi que ocasionou aquela amargura, aquela coisa ruim, e modificar para o ciclo seguinte. Esse período é um período, mais uma vez, que a gente tem de olhar para o que não deu certo, para que a gente use as ferramentas nos próximos 6 meses e simplesmente a gente colha melhores frutos lá na frente. Mas, lembrando, nós estamos intencionando, essas energias estão indo para a Lua agora. Então, reveja aí mesmo dentro da dificuldade que de repente você está passando, dos desafios que você está passando, como que você está se sentindo, o que você está trazendo aí na sua emoção, como você está lidando com a sua experiência, que é muito momentânea, é temporária. A gente está aqui numa escola que a gente vem, que a gente passa por experiências boas, ruins, a gente sente o gosto doce, tira um gosto docinho da nossa boca, depois aquele gosto volta e a gente vai passando por sensações, emoções, a gente vai se relacionando com as pessoas e tudo isso faz parte de um enredo, de uma história que nós criamos para nós mesmos. A gente criou tudo isso para passar aqui na Terra, para a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos e trabalhar o amor de alguma forma, porque no fim tudo termina em amor, né? Tudo é amor. O universo, Deus, tudo que existe é amor. O amor na sua forma mais pura. Então, tudo que a gente passa aqui, de bom e de ruim, é uma experiência que a gente leva quando termina essa temporada curtíssima que é a vida nesse planetinha chamado Terra, que é simplesmente a escola cósmica que a gente tem nessa parte da Via Láctea. Aqui é onde a gente está, nesse sistema solar que nós estamos envolvidos, aqui nós estamos em uma escola. E nós optamos vir para cá, nós escolhemos vir para a Escola Terra, passar um período, fazer aí um summer school, vamos ali aprender, fazer um intensivão para nossa evolução cósmica. E a gente está aqui, como um grupo, né? Como um grupo aí, como uma série de pessoas que vêm aqui junto para poder passar por essa experiência, né? E é simplesmente você perceber, se notar, né? O objetivo maior, de fato, gente, é a gente perceber como a gente lida com todas essas coisas que mexem com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Nós viemos aprender a lidar com as nossas emoções e como agir diante dessas emoções que são boas ou ruins. Como a gente reage ao mundo, como a gente lida e como a gente se relaciona com as pessoas dentro desse mundo. Que às vezes querem tirar uma coisa da gente, que às vezes querem dar, que às vezes a gente se apaixona e ama. E a gente vive histórias incríveis e maravilhosas, temos grandes amigos, mas os amigos partem, a morte vem, leva as pessoas, a gente se sente vazio, a gente sente, nossa, o que é isso? Qual é o sentido da vida? E simplesmente é aí que a gente precisa tentar entender um quadro maior. E esse quadro maior também está vindo aqui com esses aspectos de Mercúrio e Netuno, tá? Então tem toda uma parte espiritual, filosófica, de Júpiter, tem toda uma parte sensível para a gente trabalhar nesse período de eclipse, tá bom? Gente, para não me alongar mais aqui nesse vídeo, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês falando do eclipse lunar de uma forma mais pessoal, voltado mais para as questões pessoais. Amanhã eu vou trazer o vídeo falando sobre o eclipse pelas casas para vocês, tá? Então, deem uma olhadinha aí no mapa de vocês, no grau 27, lembrando que o eclipse vai acontecer agora, dia 19 de novembro, às 5 horas e 57 minutos, horário de Brasília, no grau 27,
e 14 minutos do signo de Touro, tá? Então, é importante vocês gravarem aí esse grau e verem aí em qual casa cai esse grau do signo de Touro. Eu já tenho um vídeo aqui explicando como que vocês olham os trânsitos, eu vou deixar no izinho aí também para que vocês possam assistir. E para quem não tem um mapa, existem sites aqui, tem o astro.com, que vocês podem ir lá e montar o mapa de vocês. E tem outros sites também, não precisa ser necessariamente no astro.com. Vocês podem montar o mapa de vocês. É importante saber dia, ano, hora e local de nascimento. Precisa dessas 4 informações para vocês terem aí uma noção de onde que está o ascendente, porque é o ascendente que arruma as casas bonitinho, tá bom? E aí vocês olham aí no vídeo que eu vou fazer para amanhã. E eu vou ver se eu faço mais um vídeo falando sobre essa energia em termos mundiais, tá? Como que isso pode refletir para nós aqui como seres humanos no mundo, tá? De uma forma coletiva, como que esse eclipse pode reverberar aí pra gente, tá? Então é isso, pessoal. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem aí Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. Tem as minhas próprias redes sociais, Débora Mexica ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram. E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Se vocês quiserem explorar um pouquinho, entrem lá, tem bastante informações para vocês, combinado? Gente, desejo para todos um ótimo eclipse. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar um joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!